Olá, meu nome é Sidney Venturi e nós teremos hoje a nossa segunda aula de arquitetura de redes de computadores. Dentre os serviços que nós temos disponíveis na camada de enlace, nós destacamos o enquadramento. Por que o enquadramento, ou frame em inglês, é importante? Primeiro, porque o meio físico não é livre de erros. Segundo, para que eu possa fazer a detecção e correção de erros. E, finalmente, para que eu possa dividir o stream de bits em quadros. Conforme nós vimos na aula anterior, a PDU da camada de enlace se chama quadro. O que é dividir o stream de bits? Do ponto de vista de dados para o enlace, toda a área de dados é um grande conjunto de bits ou de bytes. Ele não entra no mérito do conteúdo, ele vai transmitir aquilo como uma sequência de binária, uma sequência binária. Como muitas vezes o que eu quero transmitir é maior do que a capacidade de transmissão do meio físico que eu estou usando, a chamada MTU, unidade máxima de transmissão do meio físico, eu tenho que pegar aqueles dados que são muito grandes, por exemplo, não sei, 60K, 60 mil bytes, e vou ter que dividir em pedaços de 1.500 bytes, que é, por exemplo, o payload, ou seja, a capacidade de carga da Ethernet. Eu vou ter que dividir em 40 pedaços de 1.500 bytes para poder transmitir. E para isso eu vou fazer o enquadramento, ou seja, eu vou ter que pegar e dividir em quadros de 1.500 bytes. Isso é o que a gente chama de enquadramento também. Para fazer o enquadramento, quer dizer, controlar onde é o início e o final do quadro, nós temos alguns métodos, que são a contagem de caractere, o enquadramento por caractere e o enquadramento por bit. Nós vamos ver cada um deles com calma. A contagem de caractere se baseia na ideia de adicionar um campo no cabeçalho indicando o número de caracteres presentes no quadro. Você deve estar se perguntando por que isso é importante, eu saber quantos bytes eu tenho. O que nós devemos entender é o seguinte: embora o quadro tenha um tamanho máximo, por exemplo, na Ethernet 1.500 bytes, e tenha também um tamanho mínimo, ele pode ter qualquer valor entre os dois, e eu tenho que saber aonde o quadro começa e onde o quadro termina no destinatário. Os meios físicos de transmissão às vezes colocam um preâmbulo, um sinal antes e tal, mas eu tenho que saber onde está efetivamente começando o dado e onde está efetivamente terminando o meu quadro com os dados. Tá? Então, é aqui a ideia de adicionar a quantidade de caracteres, eu vou contar tantos bytes eu tenho no meu quadro. Chegou naquilo, acabou. O que vem depois é outro tipo de sinal, não é mais aquele quadro. Quando o receptor recebe o quadro nesse método, ele lê o campo de contagem e sabe aonde está o final do quadro. A situação inconveniente que pode aparecer aqui é que um erro de transmissão no campo de contagem vai destruir essa ideia. Se eu tinha lá escrito, por exemplo, 20 bytes, 50 bytes, 100 bytes, e modificou alguma coisa na transmissão, um bit 0 virou 1 ou vice-versa e mudou para 150, já era, já destruiu todo o controle que eu estava fazendo. Então, qual a ideia? Aqui essa figurinha. Aqui, ó, eu tenho um frame 1 com 5 caracteres. 5 bytes, por exemplo. Então, aqui, ó. Olha o valor do campo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, contando ele, 1, 2, 3, 4, 5. Terminou. O frame 2 tem 5 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O frame 3 tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminou o meu frame. O frame 4 também tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, à medida que eu recebi essa sequência toda, ele vai lendo o primeiro dado do caractere e conta quantos bytes eu tenho para frente. Primeiro dado do quadro. O erro acontece aqui, ó, quando a gente falou de destruição. Frame 1 tem 5.
1, 2, 3, 4, 5. O frame 2 deveria ter 5, mas como houve um erro de transmissão, isso aqui virou 7. Então, quando ele for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele invadiu o próximo frame e daí para frente toda a transmissão estará errada. Essa é a observação que fez aqui, ó. Quando há um erro de transmissão no campo de contagem, eu vou acabar me perdendo. Enquadramento por caractere. A ideia base é eu colocar um flag, ou seja, um caractere especial que representa o início do quadro e um caractere especial para representar o final do quadro, que é o stat tx e o end tx. Então, stx, etx, tá ok? Então, como que eu sei quando começa o quadro? Eu estou recebendo os bytes aqui, ó. Sim, sim, são sinais de sincronização. STX, bom, aqui começou o quadro. Leio o header, leio os dados, ETX, aqui terminou os quadros. Beleza. CRC, método de correção de erro e sinal de sincronização de novo e assim sucessivamente eu vou trocando as informações. Muito bem. Qual é o galho que eu tenho nessa implementação? Se o meu ETX ou STX existirem nos dados, isso vai gerar um erro de interpretação. Como assim existirem nos dados? O STX e o ETX deveria ser um caractere especial, mas quando é um caractere especial na realidade, só que todos os caracteres, eles são baseados num código binário ASCII. E, eventualmente, esse código pode se repetir dentro dos dados. Imagina que eu estou transmitindo uma foto nos dados, não obrigatoriamente caractere. E aí, num determinado byte, ali tem o valor do caractere ETX ou do caractere STX. O receptor vai se perder. Pô, mas aqui está começando outro quadro, o quadro vai terminar antes do que devia. Então, qual a ideia? Uma tentativa de solução que teve. Eles acrescentaram mais um caractere antes, o DLE, o Data Link Escape. Qual a ideia? O cara lê o DLE, sabe que em seguida eu tenho um caractere especial. Isso é uma primeira tentativa de solução, mas não resolve. Por quê? O DLE também pode existir nos dados, conforme eu estou vendo aqui, ó, letra A, letra B, e no meio tem um DLE perdido. Quando, na realidade, só deveria ter o DLE antes do STX e antes do ETX. Como se resolve isso? Eu coloco o DLE, coloco o STX, beleza. Começou os dados. Antes de transmitir, ele vai varrer toda a área de dados. Se ele encontrar um DLE, logo em seguida ele vai inserir um outro DLE. Qual a ideia? Um DLE antes de outro DLE significa que o próximo é um dado do fluxo de dados, não é um caractere especial. Desta forma, ele sabe que esse segundo aqui, ó, é dado, não é controle. E se eu tenho só um DLE, o que vem em seguida é um dado de controle, é um caractere de controle. Será ou ETX ou o STX. Finalmente, a terceira forma de enquadramento é o enquadramento por bit. Eu vou usar um flag, ou seja, uma sequência padrão de bits. Cada quadro vai começar ou terminar com esse flag. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse conjunto de bits aqui, que são um 0, mais 6 bits 1 e depois um outro 0. Esse método, ele tem um pequeno detalhe. Da mesma forma que acontece com o DLE e com o STX e ETX, essa sequência de bits pode aparecer no meio dos dados. E eu vou ter que evitar que se faça confusão. Como que ele faz isso?
A cada sequência de 5 bits, ele insere um bit 0 dentro dos dados. Tá? Esse bit é completamente transparente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, começou. Aqui, isso está mostrando aqui é a área de dados. É aquela sequência de bits está antes. Se eu tenho uma área muito grande, cheia de uns aqui, ó, que daria aquela impressão de 010001, o que que ele faz? Ó? Ele vem e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, acrescenta um 0. 1, 2, 3, 4, 5, acrescenta outro 0. Qual a vantagem disso? 6 bits 1 só acontece no início ou no final do quadro. Então, se você perde a sequência da transmissão, você vai procurar a próxima sequência de 6 bits 1. Você sabe que ali é um novo quadro. E o que estava antes tem um erro, você vai pedir a retransmissão. Essa é a ideia do enquadramento por bit. Esse método ele é usado no HDLC, que é um protocolo de camada 2 que a gente vai estudar numa aula para frente. Vamos ver agora códigos de detecção e correção de erro. Uma das funções da camada de enlace é detectar e, eventualmente ou opcionalmente, corrigir erros. Vejamos a diferença entre detecção de erros e correção de erros. Tá? As duas estratégias básicas. Incluir informação redundante suficiente para permitir que o receptor detecte e corrija erros, ou apenas para que ele detecte. A isso se dá o nome de open loops, quando eu tenho detecção e correção, e de feedback, quando eu só tenho detecção. Tá. Detectar e corrigir um erro é o seguinte: eu transmiti um pacote. Ele chegou no destino. O destino recebe e vai verificar se ele chegou íntegro, usando uma técnica, algum tipo de técnica, nós vamos ver depois. Se ele detectar que houve um erro, ele vai corrigir esse erro. Ou seja, ele vai retornar o pacote ao conteúdo original. A segunda parte de detecção para só na detecção, não consegue fazer a correção. Mas por que eu tenho essa diferença? Por que eu tenho uma situação que eu posso corrigir e detectar e na outra eu só posso detectar? Todas essas técnicas de detecção e correção de erros implicam em um overhead. O que é esse overhead? No acréscimo de informações de controle para permitir que eu faça a detecção. 1. E a correção. 2. Acontece que as técnicas de correção põem um overhead muito maior, eu preciso de muito mais dados de controle transmitidos juntos. Então, dependendo da situação, esse overhead fica tão grande que não vale a pena fazer a correção, eu faço apenas a detecção. Então, quando eu tenho correção, que é o open loop, não há necessidade de retransmissão. Por que retransmissão? A ideia básica é, chegou no destino, foi destruído, retransmite, envia uma nova cópia. Com a detecção funciona assim, que é o tal do feedback, que está aqui, ó. Implementado numa família de protocolos chamados ARC, que nós vamos estudar também em aulas posteriores. Muito bem. Quando eu tenho correção, que é o open loop, o que significa? O cara sabe que houve um erro, porque ele detectou o erro, e ele consegue corrigir, então não precisa haver a retransmissão da origem. E aí uma pergunta que caberia aqui, nesse momento, seria: mas como que a origem sabe que tem que retransmitir? Conforme nós falamos lá na aula 1, a ideia do feedback, quando eu tenho detecção, é a seguinte: a origem enviou, chegou no destino. Se estiver íntegro, o destino informa a origem que ele recebeu. Envia o tal do ACK, do Acknowledgement. Com isso, a origem sabe que não tem que retransmitir mais.
que não precisa retransmitir porque chegou íntegro. Muito bem, e como que a origem sabe que tem que retransmitir? Se o destino não envia o ACK, a origem espera um determinado tempo após a transmissão. Ou seja, a origem envia o dado, envia o pacote ou o quadro e dispara um timer, começa a contar o tempo, tal. Se dentro daquele tempo ela não receber o ACK, ela automaticamente retransmite. Se ela receber o ACK, ela não retransmite. Essa é a ideia de funcionamento do feedback nos protocolos ARQ, Automate Repeat Request, que nós vamos estudar também um pouquinho mais para frente. Dependendo do tipo de canal que eu tenho, a correção é uma única solução. Por exemplo, se o meu canal é simplex, eu não posso solicitar retransmissão porque eu não tenho como enviar de volta o ACK. Então a única solução é trabalhar com correção. Lembrando, o canal simplex é aquele que eu tenho uma origem e um destino, um transmissor e um receptor, e trafega num único sentido. Já e-mails half duplex ou full duplex, normalmente é mais eficiente usar a detecção. Por quê? Por causa da taxa de erro do canal quando ela é baixa. Para fazer a correção, conforme eu já falei, tem que colocar muito mais dados. Se eu tenho que colocar muito mais dados para fazer a correção, eu vou ocupar um tanto da largura de banda só com dado de controle. Se a taxa de erro é muito baixa, não vale a pena fazer isso. Vale a pena enviar. Se eu detectar o erro, eu peço a retransmissão. O custo é menor. É o exemplo que está sendo dado aqui embaixo. Ó. Quando eu tenho um quadro de 1000 bits e eu uso 10 check bits, ou seja, bits para detecção de erro, 10. Tá? Para poder fazer a correção. Já para fazer a detecção, basta 1. Então, é um overhead muito menor. Se a taxa de erro é muito baixa, não vale a pena trabalhar com correção. Porque, com o exemplo que está dado aqui, com os dados, ó, em 1 mega, eu preciso de 10.000 bits extras para correção ou 1.000 bits extras para a detecção. E a retransmissão, com a taxa de erro que eu tenho, vai exigir uma retransmissão, que é 1000 bits, ou seja, vai dar 2001 bits, ó, que são 1000 bits da detecção e 1000 bits de uma retransmissão que aconteceu, 2001. Enquanto aqui eu necessitaria de 10.000. Então o gasto é 5 vezes menor. Vamos ver agora os métodos de detecção de erro. Primeiro, paridade. Vamos ver. Paridade combinada, checksum e CRC. O EDC, bits de detecção e correção de erros, que é a tal da redundância, aquela bits extras que a gente coloca, tá? Quanto maior for esse campo, melhor é a capacidade de detecção e correção, porque mais bits extras eu tenho, ok? Só que a detecção não é 100% confiável. Qual a ideia da detecção? Eu enviei um datagrama, acrescentei os dados de controle, entrei no enlace, chegou. O D' representa os dados de controle que chegaram e o EDC linha o D', os dados efetivos que chegaram, o EDC, aqueles dados de controle para correção de erro. Se tudo está ok em D, beleza, o datagrama é aceito. Se não, ele é descartado e eu peço uma retransmissão. Então vamos ver aqui o bit paridade, como é que funciona. Nós temos dois tipos de paridade, paridade par e paridade ímpar. A ideia na paridade é que nós acrescentamos um bit que irá tornar a quantidade de bits 1 par ou ímpar. Daí que vem a tal do bit de paridade par ou ímpar. Vamos ver o caso aqui. Ó. Eu tenho quantos bits 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Se eu estou usando paridade par, o bit de paridade vai ter que ser 1, porque é a soma dos bits dá 10, que é um número par. A soma não, a contagem dos bits dá 10, que é um número par. Se eu estivesse usando paridade ímpar, esse bit aqui, ó, seria 0, porque eu tenho 9 bits aqui. Se eu colocasse o bit 1, ficaria um número par a contagem. Então eu colocaria 0 para ficar 9. Isso é o que a gente chama de bit de paridade. Óbvio que esse método, ele é um método muito sujeito a erros, muito fácil de cometer erro. Por quê? Basta alterar 2 bits, um 0 vira 1 e 1 vira 0, que ele já falha. Ok? A segunda ideia é usar uma paridade combinada. O que é a paridade combinada? Eu vou ter a paridade calculada na vertical e na horizontal dentro do bloco. Então aqui, ó, eu quero transmitir esses dados que estão aqui. E de novo vamos trabalhar com paridade par. Vamos observar essa linha aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 1, 4. Agora essa aqui. 1, 2, 3, 4, então fica 0. 3, 1. Definir a direita, ou seja, a paridade na horizontal. Vamos definir agora na vertical. Para definir na vertical, eu vou olhar primeiro esse aqui, ó. 1, 1, 0, 0, beleza. 1, 1, 0. 3 com 1, 4. 2 é 0. 1, 1 aqui para ficar par também. Com isso, eu tenho as paridades par, as paridades horizontais e as paridades verticais. Quando eu transmito, o que vai acontecer? Se houve um erro aqui, ó, esse bit 1 virou 0, vai falhar o teste de paridade. Porque aqui eu vou ter, ó, 1, 1, 1, 0. Mas aqui teria que ter 1, se isso aqui fosse certo. Então eu dei um erro aqui. E dá um outro erro aqui também na vertical. Essa é a ideia da paridade combinada. A paridade combinada me permite corrigir erros e não só detectar. Vejamos esse exemplo aqui, ó. Trabalhando com paridade par. O B6 aqui, ó, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 deu 0, 0, 0, 1, 1 deu 1, e assim sucessivamente. Aqui na vertical, da mesma forma. Durante a transmissão, esse bit aqui errou. Virou 0. Sim, esse bit aqui virou 0. Quando eu calculo a paridade, aqui que eu tinha 0 nessa paridade, virou 1. Aqui, ó, aqui eu tinha 0, lá virou 1. Então vai falhar essa paridade, vai falhar também na vertical. Com isso eu vou achar o ponto aonde ocorreu o erro. Eu vou achar o ponto onde ocorreu o erro, porque aqui era para ser 1, está 0. Aqui é para ser 0 mesmo. Como falhou no encontro que falhou, porque aqui, essa segunda coluna era 1, estão vendo? Então falhou aqui também. No cruzamento das duas, está o bit que foi alterado. Então esse bit aqui não pode ser 0, esse bit tem que ser 1. Explicando novamente. Quando eu transmiti, aqui era 0, aqui era 1. Aqui 0 e 1, e aqui 1. Quando este bit aqui virar 0, essa paridade aqui vai virar 1 e essa vai virar 0, e vai falhar,
porque eu transmiti tudo, inclusive os bits de paridade. Como não bate, quando ele cruza, que é o que foi mostrado aqui, ó, ele vai chegar à conclusão que esse bit errou. Se esse bit está errado, ele vai acertar para 1, fez a correção. A paridade combinada, ela funciona bem para erro de 1 bit. Porém, se eu tiver erros quadrados, ou erro duplo, por exemplo, 0 e 0 aqui, ela vai perceber que falhou, mas não vai corrigir, porque ela não vai saber qual desses aqui foram alterados. Mesma coisa acontece com o erro quadrado, ó, quando mudam 4, aí é pior ainda, ele não consegue nem detectar. Então esses que nós vimos, esses dois métodos que nós vimos de correção, a paridade e a paridade combinada, são muito fracos, muito sujeitos a falhas. Nós temos métodos mais robustos. O primeiro é o checksum da internet. O checksum da internet ele faz a soma dos bits em blocos de 16 bits. Ele pega tudo que está sendo transmitido e divide em blocos de 16 bits. E faz a soma, tá? Feito a soma, ele coloca essa soma num ponto do cabeçalho chamado checksum. Então, no cabeçalho DP, TCP, tem lá o checksum do cabeçalho. Aí ele vai no receptor, isso na transmissão, no receptor, ele vai fazer toda a soma e verificar se a soma corresponde ao checksum do cabeçalho. Se não corresponder, houve um erro na transmissão. Então aqui, ó, exemplo, detecção de erros. Esses são os dados que eu estou transmitindo. Esta aqui é a soma. Esse 1 transbordou, vem para cá, a soma vai virar essa aqui, ó. Tá? Vai somar 1 aqui. É isso que vai acontecer. Esse 1 vem para trás, ele soma 1, 1, 0 vai 1, 1, 0 vai 1, 1 e 0, 1. É isso que ele transmite. A soma de verificação é essa aqui, ó. Esse é o checksum. O checksum é feito de forma que a soma dê 0. Esse exemplo aqui eu acho que está mais claro. Vamos lá. Dados a serem transmitidos. É esse aqui, ó. Só esse aqui. Eu vou dividir em blocos, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Cortei aqui, ó. E o outro é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Somei esses dois aqui, ó. 1 e 1, 1 mais 1, 0, vai 1, 1 mais 0, 1, tal. Estou fazendo a soma em binário, tá ok? Obtive esta soma aqui, ó. Como que é calculado o checksum? É o oposto. Tudo que é 1 vira 0, tudo que é 0 vira 1. Então, 1 e 1, tal. Acrescento o checksum aqui, ó. Ele é transmitido junto. O que vai acontecer? Quando chega no destino, quando eu somar essas três parcelas, essa aqui do checksum, mais as duas parcelas de dados, eu vou obter tudo 1. A inversão é tudo 0. Se é tudo 0, tá o quê? Ok. Essa é a forma que trabalha o checksum. E o método mais robusto de detecção de erro, que é usado particularmente na camada 2, já que o checksum é usado na camada 4, é o CRC. A ideia do CRC é calcular o resto. De que forma? Dividindo. Então esse exemplo que está aqui é um exemplo em decimal, depois a gente vai ver funcionando em binário. Eu vou dividir este número, 21,0278, por 10.941. Não interessa qual é o quociente, interessa o resto, 2.399. Aí eu vou subtrair o resto do número original. 0. Beleza. Se deu 0, e aí eu transmito a diferença, a subtração. Se eu pegar a subtração e dividir por isso e o resto for 0, a transmissão está correta. Vejamos aqui, ó, cálculo do transmissor. Eu tenho essa mensagem para transmitir, concateno com o número de zeros do grau do gerador, deslocamento de 4 bits no caso. Concatenei com 4 bits zeros aqui no final,
porque eu estou usando um CRC de 4, vou dividir esse número pelo gerador. Para quem está achando estranho aqui ter 5 e eu te dito 4, é porque o grau é 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ó. Grau 0, grau 1, 2, 3, 4. Então, grau 4. Então eu somo 4 bits. O resto será isso aqui, ó. 1, 1, 1, 0. Que eu vou transmitir então esse 1, 1, 0 no final junto, tá? Tudo em binário. Chegou no binário, chegou no destino e vai dividir o que foi recebido pelo gerador. Se o resto não for 0, há erros. Então, aqui, vamos mostrar aqui o cálculo passo a passo. Eu quero transmitir isso aqui, tá? Com esse gerador. Então, é um grau 6. Ó. 1, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É um grau, são 6 bits, ou seja, é um grau 5. Aqui está fazendo a divisão. A divisão é um XOR, tá? É aquele X lógico. Vamos lembrar o XOR. 1 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1. Então, 1 e 1, 0. 1 e 0, 1. Estou fazendo XOR. Peguei o próximo. Acrescentei aqui, ó. Vou dividir por isso agora. 1 e 1, 0, 0 e 0, 0, 0 e 1, 1, 0 e 1, tal. E vou puxando os bits de 1 em 1. Aqui no caso puxou 2, porque os dois primeiros são 0, eu posso adiantar. Até chegar no final. Quando chegou no final, ó, eu obtive aqui, ó, o meu CRC, que é esse aqui, de 5 bits. Então eu acrescento o CRC aqui no final, ó, e envio. O que acontece? Como eu acrescentei o resto, da forma como é feito em binário, às vezes em decimal fica difícil entender, mas como é feito em binário, o resto desse negócio vai ser 0. O resto da divisão vai ser 0 e eu sei que está correto. E aqui eu tenho os principais polinômios geradores são usados pelo CRC e as suas capacidades. Vejamos agora uma atividade. Explique por que em canais Ralph ou Full Duplex é melhor utilizar a detecção de erros à correção. Conforme eu já falei, vocês pausem o vídeo, tentem responder e eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Bom, por que é melhor? Conforme nós vimos lá atrás, e pudemos ver melhor em todos os métodos de correção de erro, esses métodos todos implicam em acrescentar informação ao dado original, acrescentar bits ou bytes aos dados originais. Muito bem. Isso gera um overhead. Então, se eu tenho, por exemplo, a capacidade de transmissão de 10 MB, e eu tenho que colocar tanto bit de controle, bit para correção de erro, que totaliza 1 MB, o que eu estou conseguindo efetivamente transmitir são 9 MB de dados, dentro daquela largura de banda. O resto eu não estou conseguindo. Está indo como controle, como overhead. Se para fazer a detecção, por exemplo, em vez de gastar 1 MB, eu gasto 1K, vale muito mais a pena eu colocar esse 1K, enviar, detectar o erro e pedir a retransmissão dos 10 MB. Porque se o meu canal não é sujeito a erros, ou muito poucos erros, o overhead é menor e a banda efetiva utilizada é maior. Se eu tenho um canal muito sujeito a erro, mesmo sendo Ralph Duplex ou Full Duplex, pode ser conveniente eu usar a correção. Mas, nas tecnologias atuais de redes, todos os canais Full Duplex e Ralph Duplex possuem uma baixa taxa de erro, o que torna a detecção muito mais interessante. Obrigado, agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula.